Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 8ª rodada da Copa Paulista. É a antepenúltima rodada da fase de grupos. Também vou trazer os últimos resultados e mostrar para vocês como é que ficou a classificação após a 7ª rodada. E a 8ª rodada da Copa Paulista vai começar já nesta sexta-feira, dia 2 de agosto, com o Grêmio São Carlense recebendo o União São João. Essa partida vai acontecer às 19 horas pelo horário de Brasília, lá no estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. No sábado, a rodada segue aí com o duelo entre 15 de Piracicaba e Taquaritinga. A partida vai ser às 15 horas, lá no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. E esse jogo, além do YouTube Futebol Paulista, que transmite todas as partidas da Copa Paulista, esse jogo também terá transmissão em sinal aberto pela TV Cultura. Então fica a dica aí, 15 de Piracicaba e Taquaritinga, transmissão ao vivo em sinal aberto. Também às 15 horas, o Capivariano vai receber o Primavera. Esse jogo vai ser lá na Arena Capivari, em Capivari. No mesmo horário, a Portuguesa vai receber o Esporte Clube São Bernardo. Esse jogo vai ser lá no estádio do Canindé, em São Paulo. Um pouquinho mais tarde, às 15h30, será a vez do 15 de Jaú receber o Grêmio Prudente. O jogo vai acontecer lá no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. E fechando os jogos de sábado, o Red Bull Bragantino vai encarar a equipe do Rio Branco de Americana. A partida vai acontecer lá no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. E aí vamos para os jogos de domingo, dia 4 de agosto. Serão 3 jogos. O primeiro deles começando às 10 horas e será entre Juventus e Oeste. A partida vai acontecer lá na Rua Javari, em São Paulo. Um pouquinho mais tarde, às 10h30 da manhã, a Francana recebe o Comercial. Esse jogo vai ser lá no estádio José Lancha Filho, em Franca. E fechando aí a trinca do domingo, o Suzano vai receber o São Caetano. Partida que acontece às 15 horas, lá no estádio municipal Francisco Marques Figueira, na cidade de Suzano. Aí na segunda-feira, a rodada será encerrada com 2 partidas. Às 19 horas, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Barretos, partida que acontece lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. E também às 19 horas, o Mirassol vai jogar contra o Volsen, jogo que acontece lá no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Então, portanto, esses aqui são os jogos da 8ª rodada da Copa Paulista. E agora eu vou apresentar para vocês, então, os resultados da 7ª rodada, quem se deu bem e quem se deu mal na 7ª rodada da Copa Paulista. A 7ª rodada que começou na última sexta-feira, com a Francana vencendo aí o Barretos pelo placar de 2-1, né? Jogo que aconteceu na sexta-feira, dia 26 de julho. No sábado, dia 27 de julho, o São Bernardo venceu o Suzano por 2-0. O Taquaritinga aí foi derrotado em casa, né? Perdeu aí aquela grande sequência invicta, perdeu para o Grêmio São Carlense por 1-0. Rio Claro e 15 de Piracicaba não saíram do 0-0, enquanto que Rio Branco e Capivariano empataram em 1-1 lá em Americana. Já o Oeste ganhou da Portuguesa, venceu pelo placar de 2-1, jogo que aconteceu em Santana de Parnaíba. O Monte Azul também fez 2-1 em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, em Monte Azul. E o São Bento venceu o Red Bull Bragantino por 1-0 lá no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. No domingo a rodada seguiu aí com a vitória do 15 de Jaú em Assis sobre o Volsen por 1-0. E o São Caetano fez o mesmo, foi até a Rua Javari e venceu o Juventus também aí pelo placar de 1-0. E na última segunda-feira, dia 29, a rodada foi encerrada com um empate entre Votuporanguense e Mirassol. As equipes empataram em 2-2 lá na Arena Plínio Marim, em Votuporanga. E agora eu trago para vocês então como é que está a classificação aí da Copa Paulista, dos 5 grupos da Copa Paulista. Começando pelo grupo 1. Grupo 1 aí que tem a liderança do 15 de Jaú, tem 13 pontos em 6 jogos. O Votuporanguense é o segundo colocado com 12 pontos em 6 jogos. Essas duas equipes já estão classificadas para a segunda fase. O Volsen aparece aí na terceira colocação com 5 pontos em 6 jogos. O Grêmio Prudente é o quarto colocado com 3 pontos em 5 jogos. E o Mirassol, quinto colocado, também 3 pontos em 5 jogos. Detalhes é que tanto o Grêmio Prudente quanto o Mirassol ainda não venceram. Esses pontos aí das equipes foram oriundos de empates. No grupo 2, o Monte Azul lidera com 13 pontos em 6 jogos, já está classificado. A Francana é a segunda colocada com 9 pontos. O Comercial de Ribeirão Preto aparece na terceira colocação com 6 pontos, mas tem 5 jogos disputados. O Botafogo é o quarto colocado com 5 pontos e 5 jogos disputados. E o Barretos é o último colocado, 3 pontos e 6 jogos disputados. O Barretos também não venceu. Esses 3 pontos aí que o Barretos conquistou foram todos através de empates. No grupo 3, a liderança é do Taquaritinga, né? Mesmo aí com a derrota que sofreu na rodada passada, né? Que acabou aí quebrando seu 100% de aproveitamento. O CAT soma 15 pontos em 6 jogos. O 15 de Piracicaba aparece bem atrás, na segunda colocação com 8 pontos em 5 jogos. O São Carlense é o terceiro colocado, 6 pontos em 6 jogos. O Rio Claro na quarta colocação, 5 pontos, 6 jogos.
E por último, União São João, apenas 2 pontos em 5 jogos, mas ainda com chances aí de classificação. No grupo 4, a liderança do Primavera, 12 pontos em 5 jogos. O São Bento aparece na segunda colocação, 9 pontos em 6 jogos. O Rio Branco, terceiro colocado, 8 pontos em 6 jogos. Capivariano, quarto colocado, 6 pontos em 6 jogos. E o Red Bull Bragantino, 2 pontos em 5 jogos. A situação do Red Bull Bragantino já está um pouco mais complicada. E por fim, o grupo 5. O grupo 5 é o único que tem 6 equipes. Então, portanto, todo mundo aí com a mesma quantidade de jogos. E a liderança do São Caetano. O São Caetano assumiu a liderança, chegou aos 14 pontos. A Portuguesa caiu para a segunda colocação com 12. O Oeste agora é o terceiro colocado com 11. O Juventus aparece na quarta colocação com 8 pontos. O São Bernardo é o quinto colocado com 6. E a equipe do Suzano aparece aí na última colocação, 3 pontos. E também aí, 3 pontos, todos eles conquistados através de empates. O Suzano ainda não venceu na Copa Paulista. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!